Parricídio. Homicídio praticado por um filho contra o próprio pai. Que razões poderá ter um filho para praticar um ato tão insano? Nenhuma razão é razão para tirar a vida de quem quer que seja, muito menos de um pai. Porém, uns dirão abusos. Sim. Abandono. Ok. E quando não há razões? Pelo menos razões para um ato tão drástico. O caso de hoje é um caso desses. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português que fala de casos criminais no mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já no início o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações para me ajudares dessa forma a chegar a mais pessoinhas como nós. Aqui no canal tentamos postar vídeos 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. Agora vem um aviso. Aviso que, como qualquer caso criminal, aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e, eventualmente, até disputar algum gatilho. Então, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistir a outro vídeo. Temos muitos vídeos aqui no canal ou outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demora, vamos apanhar o avião e vamos voar até à Flórida, nos Estados Unidos, e conhecer a história de um pai que só queria proteger os seus filhos. Terry Lee King nasceu em abril de 1966 em Andrews, no Texas, e era filho mais velho de Wilburn King e Thelma Robinson. Terry era um rapaz muito educado, porém era muito tímido, muito reservado, muito virado para si e não gostava muito de socializar. Ainda muito jovem, ele acaba por casar com uma colega de escola, mas esse casamento, também devido ali à imaturidade deles, não resulta e o casal decide então separar-se. Passado alguns tempos, Terry acaba por se envolver com Kelly Marino, uma bailarina exótica, e acabam por ir viver juntos em Contment, na Flórida. Nessa altura, Terry trabalhava numa gráfica e Kelly, que havia deixado então de trabalhar, fica grávida do seu primeiro filho, de nome Derek. E um ano depois viria então o segundo, seria o Alex. Como Terry era o único sustento da família, eles tinham muitas dificuldades para suprir ali certas necessidades. E Kelly, que era uma mulher que estava no fundo habituada a algum tipo de luxos, digamos assim, a ter tudo, começa rapidamente a cansar-se daquela vida de dona de casa e então, passados 9 anos de viverem juntos, ela acaba por abandonar então o marido e os filhos, na altura com 6 e 7 anos, deixando assim Terry responsável pela criação e pela educação dos garotos. Terry continua no seu trabalho, muitas vezes aceitando horas extra e outro tipo de pequenos trabalhos para conseguir pagar as contas. Mas com os filhos ali em idade escolar, portanto eles teriam 6 e 7 anos, quando então a Kelly os abandonou, ali na idade escolar as coisas tornam-se um bocadinho insustentáveis, até porque ele tinha noção que para trabalhar ele não tinha tempo para dedicar aos filhos e para estar e acompanhar os filhos ele não poderia trabalhar. Portanto, havia ali um choque de interesse. Ele gostava muito de poder estar com os filhos, mas acabava por não poder porque tinha que trabalhar para pagar então as contas. Então, e completamente contra as ideias dele e completamente devastado, conversa com os meninos, explica-lhes a situação e diz-lhes que os vai entregar numa casa para adoção para que eles conseguissem ter uma vida melhor. Enquanto isso, ele iria trabalhar, juntar o máximo de dinheiro possível para mais tarde os recuperar. Eu penso que isso seria um tipo casas de acolhimento e não de adoção. Os meninos são então entregues para adoção ou acolhimento em outras residências, em outras famílias. Enquanto isso, o Terry, que já trabalhava muito, passou simplesmente a dormir 3, 4 horas por dia e aceitava todo o tipo de trabalho que lhe aparecia para então conseguir juntar dinheiro. Um ano depois, o lar onde os irmãos tinham ficado fecha e então eles acabam por ser distribuídos e separados e entregues a diferentes famílias. Lá está, eu
presumo que não sejam adoções, dado este fluxo que eles tinham de andar de casa em casa. Portanto, seriam casas de acolhimento, que penso que lá existe muito esse termo das famílias de acolhimento. Alex, o mais novo, que fica inclusive é com o diretor desse lar, portanto fica na família do diretor desse lar, que fecha entretanto, começa a criar ali muitos problemas de mau comportamento e a família então liga para o pai Terry e pedem-lhe para ele o ir buscar, porque eles não tinham capacidade para controlar o rapaz, digamos assim. E é claro que Terry vai imediatamente então buscar o filho Alex para junto de si. A partir daquele dia, Terry passa quase que a ser obcecado pela segurança do filho, como se tivesse medo de o perder de novo, ou que algo de ruim lhe acontecesse. E então não deixava que o Alex simplesmente saísse de casa, além de ir e voltar da escola, portanto não via televisão, não convivia com outras crianças, basicamente ele trancava o filho em casa enquanto ele trabalhava ou não estivesse em casa, portanto, e o Alex teria que permanecer dentro de casa, isolado basicamente do mundo. Durante anos, Terry e Alex vivem desta forma, até que a família de acolhimento de Derek, do filho mais velho, que já entrara na adolescência, começa a provocar problemas nessa família, a destabilizar, com as ações de revolta, de adolescente e aqueles problemas todos. Então a família telefona ao Terry e convida-o a ir recuperar o filho mais velho, porque eles não estão para aturar aquilo. Os irmãos ficam extremamente felizes por se rever, por se reencontrar, mas mesmo com os dois filhos já em casa, a paranoia de Terry não acalma. E então passam agora a ser os dois, basicamente encarcerados dentro de casa, sem sequer poderem ver televisão, e isso tudo pela fobia que Terry tinha de os perder de novo. De certo ponto é compreensível, mas não tanto. A dada altura, Travis conhece Ricky Chaves, um ex-fuzileiro de 40 anos que morava ali próximo e que também era um faz-tudo, também fazia muitos biscates e eles acabaram então basicamente por criar ali uma amizade. O Ricky era um ex-fuzileiro e vivia ali da sua pensão do Estado que lhe fora atribuída devido às missões que cumpriu quando estava no serviço militar. Portanto, eles acabam então por criar uma amizade e era frequente ver o Ricky na casa de Terry em convívio e os rapazes também acabaram por se habituar a ele. Aliás, era a única pessoa com quem eles conviviam que não fosse o pai. Portanto, ele era bem aceito ali na casa por todos. Para ajudar o Terry, o Ricky oferece para tomar conta dos garotos. Na altura tinham 11 e 12 anos de idade, enquanto ele trabalhava. O que Terry realmente aceita e agradece porque não tinha, portanto, dinheiro para pagar a uma pessoa que tomasse conta dos miúdos enquanto ele estava no trabalho. E então os rapazes começam a frequentar a casa de Ricky, onde ele os deixava fazer tudo aquilo que o pai não deixava fazer. Desde ver televisão, jogar videogame, ler livros de desenhos animados. Portanto, e é claro que os miúdos começaram rapidamente a preferir o Ricky e a casa do Ricky em vez da casa deles e do seu pai. Quando Terry se começa a perceber realmente que estava a ser trocado por um estranho, basicamente, fica muito magoado com os filhos e proíbe-os de frequentar a casa de Ricky, o que os deixa realmente muito revoltados, principalmente Alex, o mais novo, que, segundo os seus diários, se teria apaixonado, no entender dele, por Ricky. Como consequência dessa proibição, no dia 16 de novembro de 2001, os rapazes fogem de casa. O pai, desesperado, vai à polícia registar o desaparecimento dos meninos, dirige-se logo ali a seguir à casa de Ricky, porque seria o local para onde os meninos eventualmente fugiriam em busca de segurança. Contudo, pôde ver com os seus próprios olhos que eles não estavam ali na casa do homem,
que também se mostrou bastante preocupado e acabou por se oferecer para ajudar na procura. Terry recebe também uma mensagem do filho Alex no atendedor automático, onde o menino dizia que eles estavam bem, para ele não se preocupar, mas que não iam voltar para casa. Alguns dias depois, Ricky liga para Terry e diz-lhe que Alex lhe tinha ligado para ele os ir buscar e que ele já o tinha feito. Portanto, os rapazes alegaram, passaram aqueles dias na floresta. A polícia realmente achou aquilo tudo muito estranho, uma narrativa muito estranha, porque os rapazes não tinham sinais nenhuns de ter permanecido na floresta, não estavam molhados, não estavam sujos, ainda por cima tinha chovido naqueles dias, portanto, como é que eles permaneceram portanto, na floresta se estavam, pronto, não tinham arranhões, não estavam sujos, a roupa deles estava seca, e eles acharam tudo aquilo uma narrativa um pouco estranha. Mas Terry parecia ali muito feliz, e estava muito feliz, por recuperar os seus rapazes e resolveu não castigá-los ali pelaquela proeza, pelaquela demonstração de revolta adolescente. No dia 26 de novembro de 2001, chega ao número de emergência uma ligação relatando que havia um incêndio no bloco 1100 de Moscow G Road à 1h39 da manhã. Automaticamente são acionados os bombeiros, a polícia e as ambulâncias. O incêndio estava basicamente concentrado em uma única divisão, que seria ali o quarto, que rapidamente é contido pelos bombeiros. Passam então ali uma revista pela casa que, dado o silêncio, eles julgavam que a casa estava vazia, quando se deparam com uma imagem horrenda na sala. Terry na sua poltrona sentado, com as mãos cruzadas no peito e com a sua cabeça completamente desfeita e, obviamente, já sem vida. A vida do homem tinha-lhe sido tirada enquanto certamente ele dormia, devido à posição em que ele estava, com pancadas na cabeça, que de acordo com a autópsia realizada posteriormente com um objeto contundente que posteriormente viria a ser identificado como um taco de beisebol. Os polícias conheciam a família, sabiam quem era Terry, que dias antes tinha dado os filhos como desaparecidos, e agora tinham ali o Terry sem vida. Mas onde é que estavam os irmãos King, os seus filhos Alex e Derek? No dia seguinte, o Ricky Chaves leva o Alex e o Derek até ao gabinete do xerife do condado de Escambia, onde os rapazes se entregam assumindo a culpa da morte do pai. Nas suas confissões, Derek diz que pegou num taco de beisebol e, na certeza de que o seu pai estava a dormir, desferiu o primeiro golpe, com muito medo que ele se levantasse, e que depois de ter dado ali a primeira pancada simplesmente continuou, e que não sabe dizer quantas vezes o fez. Ele simplesmente tinha medo que o pai se levantasse e os castigasse, portanto ele continuou a bater. E enquanto isso, o Alex, o irmão mais novo, observava o pai e o irmão. Apesar de ter sido o Derek a fazer a parte ali prática do plano, quem teria tido essa ideia e terá arquitetado tudo aquilo teria sido o Alex, o mais novo. O motivo? Os rapazes alegaram que estavam com medo que o pai os castigasse por terem fugido de casa. Os polícias ficam ali em choque com as confissões dos rapazes e principalmente pela frieza de sentimentos do mais novo ali a organizar todo aquele homicídio contra alguém que apenas queria que os filhos estivessem a salvo. Bom, no dia 28 de novembro, os rapazes são então acusados de assassinato e são encaminhados para um centro de detenção juvenil. E em dezembro são formalmente acusados de assassinato em primeiro grau e são enviados para a prisão do condado de Escambia. Ricky é também ele acusado por ter acobertado, digamos assim, o crime, ou lhes ter dado guarida, e também é preso. A 12 de dezembro, os rapazes declaram-se inocentes e que o seu primeiro depoimento teria sido feito sobre ali a pressão da polícia,
No dia 4 de janeiro de 2002, a Ricky, que a polícia viria a descobrir que era um abusador de menores e que inclusive já tinha sido preso e teria cumprido pena por isso, declara-se inocente por ter dado, portanto, ali acolhimento aos jovens depois de terem tirado a vida ao pai. Ele alega que assim que soube e que os rapazes chegaram a casa, ele foi entregá-los. Portanto, e a dia 26 de agosto começa então o julgamento de Ricky, onde os rapazes são chamados a testemunhar e nessa altura declaram que quem matou o pai teria sido o Ricky e que teria sido ele que os orientou para que se dessem como culpados, pois assim como eram menores, ninguém os iria prender. Alex é também questionado sobre o tipo de relacionamento que mantinha com Ricky, ao que o jovem responde que faziam como os casais de namorados faziam e praticavam ali os mesmos atos. Portanto, inclusive é quando fugiram de casa, ele conta que teriam ficado sempre na casa de Ricky. Casa essa que era vigiada por câmaras de segurança e tinha vedações altas, portanto ninguém conseguiria entrar dentro do recinto sem autorização, basicamente, de Ricky. E que quando o pai e a polícia lá tinham estado, eles estavam escondidos num atrelado que ele tinha ali no recinto, e onde havia inclusive um compartimento secreto e eles teriam ficado aí escondidos até que eles todos tivessem ido embora, o que nos leva ali a crer que provavelmente era usual esse homem fazer aquilo. Ele afirma também que durante esse tempo dormiu sempre com Ricky na mesma cama. Portanto, o júri delibera por 5 horas, mas o veredito é selado até que se tenha também o julgamento dos rapazes, que ocorre no dia 3 de setembro. No julgamento dos rapazes, Ricky é chamado a depor, mas invoca a quinta emenda e remete-se ao silêncio. Os rapazes continuam a sua versão de que quem matou realmente o pai foi o Ricky. Contudo, a acusação termina ali a sua apresentação com a gravação em que os dois rapazes assumem e descrevem o que fizeram quando assassinaram o pai. 2 dias depois, então, ambos são considerados culpados por homicídio em segundo grau e incêndio criminoso. Desta forma, enfrentariam ali uma pena que poderia variar entre os 22 anos até prisão perpétua. No mesmo dia, 6 de setembro, é então lida a sentença de Ricky. Ele é então considerado inocente da morte de Terry e é também inocentado pelo fogo posto. Contudo, permanece preso e aguarda julgamento por atos obscenos e lascivos com menores e como cúmplice ali de os ter acolhido após o crime. A 17 de outubro, o juiz, numa atitude que ainda hoje é incompreendida por muitos, diz que o julgamento não foi justo para os rapazes e declara que aquele julgamento estava anulado e convoca um outro julgamento com mediação. Assim, foi a primeira vez que isso aconteceu. Bom, após a segunda reunião de mediação, onde a mãe dos rapazes surge com 2 advogados de Miami, caso não se chegasse ali a um acordo, então seriam esses 2 advogados que iriam assumir aqueles que tinham estado a prover ali a defesa dos rapazes, mas acabaram por não ser necessários, porque nessa segunda reunião os rapazes voltaram à primeira versão e declaram-se como culpados de homicídio em 3º grau. Portanto, é quando a pessoa responsável pela morte de alguém atuou de uma forma irresponsável ou imprudente. O Derek é sentenciado a 8 anos de prisão e o Alex a 7. Quanto à motivação, Derek possivelmente a revolta contra o pai por o ter basicamente abandonado. Ele não o abandonou, mas enviou-o para a casa de outras pessoas. E que quando o recuperou, basicamente foi um tirano, portanto não o deixava fazer nada. As motivações do Alex, apesar de ele ter alegado os maus tratos do pai, a real motivação era que ele estava apaixonado por Ricky e queria
que o pai estivesse fora da vida dele. Os rapazes são levados então para cumprir as suas penas em prisões diferentes. Em fevereiro de 2003, Ricky vai de novo a julgamento, agora responder por agressão obscena e lasciva contra Alex e sequestro. Portanto, o sequestro será na fase quando ele os manteve dentro da casa deles, embora que eles não tivessem contrariados, mas que os manteve na casa dele quando toda a gente andava ali à procura dos rapazes. Nesse julgamento, Alex é também chamado novamente a testemunhar e conta detalhadamente a relação de cariz íntimo que mantinha com Ricky. Mas, surpreendentemente, é considerado inocente de abusos de menor. Mas acaba por ser culpado por ter prendido o Alex na sua casa. No julgamento de cumplicidade após o crime, é declarado culpado e, na soma das duas sentenças, ele é condenado a 35 anos de prisão. Alex cumpriu a sua pena e saiu em 2008 e foi acolhido pela família de uma professora que acompanhara a história dos rapazes e foi viver para Jacksonville. Depois de não ter conseguido emprego, ali devido também à sua falta de experiência, em 2009 acabou por se inscrever numa faculdade comunitária. Mas em 2011 envolveu-se num acidente de automóvel e foge do local. Acaba por ser apanhado, julgado e condenado a mais 2 anos na prisão. Derek saiu da prisão em março de 2009 e foi viver para um rancho conhecido como um centro de apoio a crianças que mataram os seus pais, oferecendo-lhes assim uma oportunidade de se redimirem depois de cumprirem a sua pena. Derek admitiu que o pai era muito rigoroso, mas que tomava bem conta deles, portanto, e tentava que nada lhes faltasse, acabando por assumir que se poderia considerar que ele era um bom pai. O mentor deste projeto era Dan Daly, que se compadecera ali dos rapazes e então começou a trocar cartas com Derek, que após ter cumprido a sua pena e ter saído, terá entrado então nesse projeto, Redemption Project. O santuário chama-se o Santuário de Estrela Vista, que era então o nome desse rancho. Após ter cumprido a sua pena de 2 anos, por ter abandonado o local do acidente, o Alex decide juntar-se então ao irmão no santuário e ter um novo início. Atualmente não se sabe muito mais sobre os irmãos. Eles chegaram inclusive a ir à televisão, ao Larry King, a dar entrevistas, mas atualmente eles vivem num sistema muito low profile e tentam se manter afastados de tudo. Espero que também se mantenham afastados de problemas. Este foi o caso de hoje. Se ficaste até ao final, deixa-me o teu like e o teu comentário. Diz-me se achas que a pena foi de facto correta para o crime cometido. Se não és inscrito no canal, convido-te a inscrever-te. Eu fico por aqui. Vemo-nos no próximo caso. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.